Bom dia, Renovamente, bem-vindos a mais um Revocional Matinal. Alegria muito grande ter você aqui comigo, toda essa turma que já aguarda o vídeo antes mesmo dele começar. Agora como tá a minha voz aqui, né? Depois daquela cantoria de ontem, aquela cantoria e toda aquela dança, né? Ontem na nossa igreja e acabei também acordando agora há pouco. Por isso a voz está um pouco grossa, mas não tem problema. A voz de Deus é como voz de trovão, como voz de muitas águas. Então hoje Deus vai falar com você. Gente, brincadeiras à parte, bom dia para você. Nós te desejamos uma excelente semana. Já quero te convidar a você deixar o like no vídeo, a você compartilhar também esse link com alguém, espalhar o link. Quando você compartilha esse link, para você ter uma ideia de como isso é poderoso, talvez você pense assim: Thiago, eu vou compartilhar o link, a pessoa não vê o link, a pessoa não gosta que eu envie. Quando você clica no botão compartilhar, automaticamente você transforma o YouTube no missionário, sabia? Até se você clicar em compartilhar, mas não compartilhar o link com ninguém, o YouTube ele já entende que esse vídeo é relevante e ele começa a espalhar para pessoas que estão aqui nessa plataforma. E olha quanta gente preciosa já chegou aqui nesse canal, já foi profundamente edificado através dessa mensagem, não é verdade? Quero te convidar também a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também, gente, a fazer parte do nosso clube de membros, né? Para você que não sabe, se inscrever no canal te dá acesso a todo o conteúdo gratuito que temos por aqui. Mas existem alguns conteúdos exclusivos, né? Alguns conteúdos fechados para quem faz parte do nosso clube de membros, onde nós aprofundamos ainda mais os conceitos do Renovamente. Inclusive, nós estamos fechando, dentro dessa série de conteúdo exclusivo, a nossa análise do livro Em Busca de Sentido, do autor Viktor Frankl. Ele é o criador da logoterapia e tem uma história assim maravilhosa. Viktor Frankl, ele foi em vida prisioneiro na Segunda Guerra Mundial. Ele fez parte de um campo de concentração, ficou anos ali preso num campo de concentração, não morreu, saiu de lá. Se ele quisesse apenas escrever um livro sobre essa experiência, certamente já seria uma pessoa muito marcante na nossa cultura, né? Mas ele teve o privilégio de ser uma das pessoas, assim, uma das mentes mais brilhantes sobre comportamento humano, sobre psicologia humana, sobre a mente humana. E esse livro, Em Busca de Sentido, traz alguns relatos dele lá do campo de concentração e também a aplicação de conceitos preciosos. Então tem uma série completa sobre isso no nosso conteúdo exclusivo que você pode assinar através do botão Seja Membro. Se você está assistindo de um computador, você já vê aqui abaixo do vídeo o botão Seja Membro, basta clicar para poder participar. Se você está num celular e esse botão não aparece, basta que você clique no primeiro link da descrição e aí ative a opção Imersão Renovamente. Vai ser um tempo muito bom ter você conosco lá. E nós temos também, gente, uma mentoria exclusiva todas as quintas-feiras ao vivo, 19 horas, pelo Zoom, e nós costumamos publicar, após o término da nossa mentoria, a gente publica aqui no canal exclusivo para os membros, porque, claro, tem alguns membros que não conseguem acompanhar ao vivo, então a gente disponibiliza on demand. Mas na última semana, nós disponibilizamos para todas as pessoas, para todos os seguidores aqui do nosso canal, todo mundo que está inscrito pode observar pode ver a nossa mentoria, o vídeo da nossa mentoria Renovamente. Inclusive, na última quinta-feira, nós fizemos ali um aparato de 10 conceitos, dentre alguns, não são todos, mas dentre alguns 10 conceitos que nós já estudamos aqui no Renovamente, que é sabedoria aplicada para a vida. E antes da gente entrar no nosso conteúdo aqui agora, nossa meditação matinal, tenho que te avisar sobre uma boa novidade que nós temos essa semana, na verdade, a partir desde a semana passada, que é a criação do Instagram oficial do Renovamente.
@renovamente.oficial. @renovamente.oficial. Você que está no chat aí, pedir para você colocar aí no chat para que todo mundo possa acessar ao final desse Revocional. E lá vai ser um canal de informativos muito bom. Tudo que nós fizermos nós vamos postar lá previamente. Vamos também publicar muito conteúdo de qualidade para você entrar no Instagram realmente e ter ali algo relevante para ler, algo que vai fazer a diferença na sua vida. Então, se você não nos segue por lá ainda, vai lá no final desse vídeo em @renovamente.oficial, segue a gente para ficar por dentro de todas as coisas. Para você que está chegando por agora, o que é um revocional? Será que você está falando devocional e eu estou entendendo errado? Não, é revocional mesmo, o devocional do Renovamente. Vamos juntos, gente? Abre a Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 9. Esse é um texto que eu sou apaixonado. Talvez seja o texto que eu mais preguei na vida, de tão apaixonado que eu sou nesse texto. E ele tem muitas lições importantes, né? E uma grande sabedoria, gente, para você. Inclusive, você quero começar a pregar, quero começar a falar em público, quero começar a falar de Jesus para uma pessoa. Simples, né? Me dá uma dica, uma dica muito preciosa é você saber filtrar, né? Quando eu olho para esse texto aqui mesmo, vem assim 300 lições, 1 milhão de chaves que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês, mas esse texto nos ensina algo sobre o tema que eu quero compartilhar com você nessa manhã, que é o seguinte: oportunidades andam por aí disfarçadas de problemas. Oportunidades andam por aí disfarçadas de problemas. Eu quero conversar com você acerca desta problemática, ou como diria o outro, desta solucionática. Você vai entender ao final do nosso devocional aqui o porquê que nós estamos falando isso. E ao final, gente, dessa nossa meditação, que vai ser bem breve, nós vamos fazer uma oração para a gente começar a semana com todo o gás, tá bom? Evangelho de João, capítulo de número 9. É importante que você abra a Bíblia, que você acompanhe conosco a leitura, que você marque, que você faça anotações. É importante que você venha comentando conosco aqui durante a nossa transmissão. Isso faz total diferença. João é o 4º livro do Novo Testamento. 4º livro do Novo Testamento. Diz assim a Bíblia. Vamos aqui ler João 9, do versículo 1 até o versículo 8. João 9, do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a Bíblia. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, em algumas traduções vai estar escrito aí, Rabi. Rabi é uma expressão que em hebraico significa mestre. Né? Você sabe até que é um diminutivo de rabino, né? Rabi. Quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus lhe respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e colocou nos olhos do cego. E disse-lhe: Lava-te no tanque de Siloé. Você vai perceber que entre parênteses aí, gente, vai estar, para algumas pessoas, está escrito entre parênteses uma expressão, diz assim, o que significa enviado, né? Siloé, a palavra Siloé significa enviado, ou seja, tanque de Siloé, tanque do enviado. E foi então, pois, e lavou-se e voltou vendo. Gente, bem prático aqui. Vamos lá. Versículo 1, a gente já começa vendo que essa história, ela se inicia assim, ó. E passando Jesus, viu um cego de nascença. Jesus estava com os discípulos, era ali um coletivo de pessoas, os discípulos sempre andavam com Jesus, era natural que
os aprendizes andassem com os seus rabis, com os seus rabinos, com os seus mestres, como nós vimos aqui. Mas dentre esse coletivo, perceba que Jesus, ele vê primeiro do que os discípulos. Jesus, ele presta atenção nos cegos de nascença. Não era incomum que houvessem pessoas com deficiências físicas, né? Nunca foi incomum isso. Em qualquer área, em qualquer tempo da humanidade, em qualquer contexto, existem pessoas que possuem deficiências físicas. A deficiência desse homem era não enxergar. Só que lá em Israel, quase que automaticamente, as pessoas com deficiência física eram relegados a mendigar. Por quê? Havia uma crença na cultura judaica de que toda deficiência física, principalmente aquelas deficiências de nascença, eram fruto de maldição de Deus, né? Então, assim, alguém pecou, alguém fez algo errado e esse algo foi retribuído em forma de deficiência. Lembrando, gente, que essa aqui é uma crença judaica daquela época, tá? E é muito interessante isso explica o porquê que os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Mas é interessante que nós costumamos focar nossa atenção em pessoas de sucesso, né? Qual podcast que você quer ouvir atualmente? Você quer ouvir o podcast de alguém de sucesso? Qual o vídeo que você quer ouvir quando você abre quando você abre o aplicativo do YouTube, né? Qual a live que você quer assistir quando você vai, enfim, para outros aplicativos? Você quer sempre prestar atenção em quem é referência, em quem fez sucesso, em quem mostrou que chegou lá, em alguém que você julga ser útil para te acrescentar algo, né? Se você está aqui agora nos acompanhando nessa transmissão, você está aqui comentando no chat, você é uma pessoa querida, preciosa, é uma alegria para nós termos você aqui. Se você está aqui conosco, é porque você confia que existe algo a ser acrescentado através dessa transmissão. Em algum momento, esse canal, novamente, em algum momento, o nosso pastor Diogo, fundador desse canal, ele conquistou a sua confiança a ponto de você abrir esse canal e saber que alguma coisa boa vem aí, né? Em algum momento você viu o meu rosto, você veio para assistir o pastor Diogo, você viu o meu rosto, não me conhecia, mas você ouviu, você viu, você leu alguma coisa que me fez ter um lugar de fala na sua vida, né? Você agora consegue parar para ouvir, porque assim, tem algo relevante vindo dali. É muito interessante que a gente pensa sempre nas pessoas de sucesso, mas olha que precioso, gente, olha que precioso. Jesus, ele presta atenção num deficiente físico que estava muito provavelmente numa situação de mendicância, né? Então Jesus, ele dedica a sua atenção, o seu zelo, o seu amor para pessoas que ninguém presta atenção. Jesus, ele se preocupa com pessoas que ninguém se preocupa. E como é bom começar a semana já com isso, né? Talvez você olhe para a sua vida e você fala: Tiago, eu não tenho um sobrenome importante, eu não sou famoso, eu não sou rico, as pessoas não estão compreendendo minha dor, eu coloco um sorriso no Instagram, um filtro, um Photoshop, saiu lá bonitão, todo mundo acha que minha vida está perfeita, mas eu estou completamente destroçado por dentro. Quantas pessoas estão assim na rede social, né? Coloca um filtro, coloca uma pose, coloca um sorriso, tá uma foto ali perfeita, tá um vídeo perfeito, mas na verdade, gente, só Deus sabe como essa geração está por dentro. E quem sabe não é você que está assim, né? Só Deus sabe como você está. E eu tô aqui para te dizer, e essa não é uma frase de efeito, isso aqui é a palavra de Deus, eu tô lendo com você. Jesus, ele observa aquilo que ninguém observa. Jesus, ele coloca os seus olhos nas pessoas que são rejeitadas na sociedade. Jesus, ele presta atenção nas pessoas que são esquecidas. Olha que coisa maravilhosa, gente. Isso traz um consolo muito grande. Você saber que a sua dor, ela é conhecida diante de Deus.
Você saber que o seu problema, o seu dilema, ele é conhecido diante de Deus. Você saber que o seu desafio, ele é conhecido diante de Deus. Então perceba que Jesus, ele observa o cego, aí é interessante, né? O texto continua. E os discípulos, eles perguntam, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E como eu citei anteriormente, isso vem através da crença judaica de que essa deficiência tinha uma origem espiritual. Alguém pecou e esse homem está aqui recebendo a punição de ter ali uma deficiência nos seus olhos. Claro, esse é um pensamento judeu daquela época, só para te contextualizar. Até porque é uma pergunta que, poxa, como assim, quem pecou, né? Então estou te trazendo esse contexto para você entender. Agora, o que eu quero conversar com você, o principal ponto aqui do nosso estudo de hoje, eu coloquei a seguinte frase: oportunidades andam por aí, costumam andar por aí disfarçadas de problema, né? Eu coloquei essa frase no meu Instagram, tá lá no feed do meu Instagram, @tbatista9, e deu um feedback muito bom, né? Deu um retorno muito bom das pessoas sendo edificadas, comentando como isso as ajudou. Então coloquei assim uma frase: oportunidades andam por aí disfarçadas de problema, e coloquei um textinho lá exemplificando, explicando, aprofundando um pouco mais esse conceito. E primeira coisa, é muito interessante você perceber que a oportunidade nem sempre ela bate na sua porta, ela anda por aí, né? E ela tem um disfarce. Oportunidades possuem disfarce. Os disfarces das oportunidades são os problemas. Se você for observar, os grandes empreendedores sempre vão dizer que a crise é o momento onde as grandes empresas nascem, ou a crise é o grande momento em que as grandes empresas se afirmam. Por quê? Ao mesmo ponto em que a crise fecha muitas empresas, ao mesmo ponto em que a crise fecha muitos negócios, outros negócios vão se fortalecer diante daquela oportunidade. A gente tem uma frase aqui no Brasil que é muito conhecida, um ditado que diz assim: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Ou seja, toda situação, por mais trágica que seja, ela tem ali uma oportunidade em que alguém pode se beneficiar naquela oportunidade. E é interessante que um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos que eu vejo das pessoas não identificarem oportunidades, porque são dois problemas. Você tem a pessoa que não aproveita a oportunidade, e tem a pessoa que não identifica a oportunidade. E é muito comum você ver alguém que está passando por um problema emocional, por uma situação assim sentimental, difícil, um momento complicado da vida. Muitas vezes a visão delas fica muito mais cega, ela não consegue perceber as oportunidades que se apresentam. Quando você vai olhar uma coisa do lado de fora da sua casa por uma janela embaçada, tudo vai ser embaçado. Por quê? Porque a janela está embaçada. Percebe? Então, às vezes, quando você olha pela janela da sua alma e a janela da sua alma está embaçada, você vai ter dificuldade de enxergar a paisagem. Isso é natural, porque a sua alma está ali numa situação muito delicada. Mas um dos principais motivos das pessoas não aproveitarem e não perceberem quando as oportunidades se apresentam é o fato delas estarem constantemente procurando culpados. É o fato delas estarem constantemente procurando culpados. E tem pessoas que elevam essa busca a um nível até doentio. Você pode observar esse padrão em algumas pessoas, e quem saiba você é alguém que já viveu esse padrão, quem sabe você vive esse padrão e está sendo ministrado pelo Senhor através dessa transmissão agora. Mas você não pode passar o resto da sua vida lambendo suas feridas e dizendo: quem é o culpado pelo meu casamento ter dado errado? Quem é o culpado pela minha carreira não ter decolado? Quem é o culpado? Gente, posso fazer uma autocrítica aqui? Eu me aproveitar pelo meu lugar de fala, de ser brasileiro. O brasileiro tem muito esse problema, assim, de sempre querer terceirizar a culpa. Claro, eu sei que é uma coisa humana. Qualquer ser humano já tem essa tendência.
mas é uma coisa doentia na nossa sociedade, nós nunca assumirmos as responsabilidades pelo que nós fazemos e vivemos, e mais, a gente sempre busca culpado. A culpa é sempre do governo, a culpa é sempre de político tal, a culpa é sempre do time tal, a culpa é sempre da pessoa tal. As coisas sempre dão errado na nossa vida por culpa de alguém. E quando a gente não encontra, isso é tão doentio, essa busca por culpados é tão doentia, que muitas vezes quando a gente não encontra o culpado, a gente inventa o culpado, né? E quantas pessoas estão culpando coisas que não tem absolutamente culpa nenhuma, né? Às vezes você fala, Tiago, minha família foi problemática, sim, mas às vezes tua família não foi culpada sobre o que aconteceu sobre a sua vida, né? A minha carreira deu errado, mas paciência, são escolhas da vida, nem tudo vai dar certo na nossa vida, gente, né? Nem tudo, no final vai dar certo, mas nem tudo vai dar certo na nossa vida. E aí, um dos grandes fatores de pessoas não identificarem oportunidades é elas estarem constantemente focadas na busca por culpados. É isso que os discípulos estão fazendo. Sim, gente, o cara está cego. Esse aqui é um milagre, o único milagre que Jesus faz, registrado nos evangelhos, de cura de alguém que tem uma deficiência de nascimento. E aí o cara está lá, o cara é cego de nascença, e a preocupação dos discípulos é saber quem pecou. Gente, pelo amor de Deus, né? Se eu estou cego, o que eu preciso é enxergar. Não é procurar o culpado. Quem furou os meus olhos? Quem pecou? Quem fez isso? Quem aquilo? E essa busca por culpados muitas vezes nos impedem de perceber algo que Jesus, o bom mestre, percebeu. Olha o que Jesus responde lá no versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Em algumas versões está escrito as obras de Deus. Então perceba que onde o mundo vê um problema, Jesus vê uma oportunidade de manifestar a sua glória. Onde o mundo vê um problema, Jesus vê uma oportunidade de manifestar a sua glória. E como é precioso, né? Jesus fala, olha, a culpa não é nem de A, nem de B. Nem... O que Jesus está dizendo para você nessa manhã é o seguinte, para de procurar culpados. E quando eu falo isso, quando Jesus está falando isso para você nessa manhã, isso não diz respeito a você não fazer análise da sua vida, não é isso, né? Às vezes você vive situações que você vai ter que analisar com calma por que aquilo aconteceu. Isso inclusive é saudável. O que Jesus quer ministrar ao seu coração através dessa palavra é você não ficar preso numa busca incessante por culpados, porque a sua vida está passando e o tempo não volta atrás. Gente, eu conheço pessoas, e provavelmente você conhece também, pessoas que passaram a vida inteira que Deus deu se lamentando de algo e procurando culpado por algo. E olha, isso é uma coisa, isso aqui dava até outro revolucionário, mas eu vou abrir esse parêntese aqui. Você sabia que uma desculpa é a coisa mais deliciosa que alguém pode ter? Gente, desculpa é uma das coisas mais deliciosas que alguém pode ter. Por quê? Porque uma desculpa te isenta da responsabilidade, né? Vamos colocar um exemplo aqui. Imagina um jogador de futebol, que ele se profissionaliza e ele começa a carreira a todo vapor. Toda a mídia vai ali falar para ele que ele é o futuro craque, ele é o futuro Pelé, ele é o novo Neymar, ele é o novo Messi, né? E esse menino, ele começa ali com 18, 19 anos, ele estoura, fica super famoso, mas ele não dá continuidade àquele desempenho. Ele não vira um super craque. Isso é o que mais acontece no futebol, gente. Você vê um menino novo, quando ele sobe para um time de futebol, todo mundo fala, é um novo craque, né? É o novo melhor do mundo, é o novo super, ultra, hiper, mega power. E muitas vezes, 99% não consegue realizar aquela expectativa. Agora pensa comigo, imagina que alguém, né, chegou no profissional do futebol, aqui no Brasil, esporte mais visto, mais disputado, mais glorificado. Ele chega lá com 19 anos e a Rede Globo vai lá e fala, esse menino é o super craque, esse menino vai ganhar a Copa do Mundo pro Brasil,
esse menino é o melhor, esse menino vai marcar história, esse menino vai ser melhor que Pelé. E de repente, nessa situação hipotética, esse menino sofre um acidente de carro e perde as 2 pernas. Ninguém sabe se ele seria realmente o grande craque que falaram. Mas vai ter sempre aquela dúvida. Por quê? Todo mundo vai dizer, se não acontecesse esse acidente com ele, ele teria sido o melhor de todos. Quando uma pessoa começa a ter medo de desafios, ela começa a se apegar mais a uma desculpa, porque a desculpa, entre aspas, ela disfarça o seu fracasso. Percebe? A desculpa, ela disfarça o seu fracasso. Então, por isso que nós somos atraídos por desculpas. Opa, tem uma desculpa aqui, então a culpa já não é minha. Você pode chegar para alguém e dizer assim, olha, eu não realizei na vida, eu não venci na vida, eu não alcancei tal objetivo por conta de tal desculpa. Então, a desculpa, ela te protege, só que você tem que tomar cuidado. Porque o nosso objetivo aqui não é te ensinar uma desculpa para te proteger. O nosso objetivo aqui, o objetivo de Jesus para a sua vida é você vencer as desculpas que você carrega e você ser alvo da glória de Deus, você realizar. Deus, ele te criou para você não ser apenas um sonhador, mas ser um realizador, gente. Sabe? Então, por mais protetiva que seja uma desculpa, por mais confortável que seja uma desculpa, joga ela fora agora. E vai viver aquilo que Deus preparou para você. Então, assim, enquanto os discípulos estão focados em encontrar culpados, Jesus está focado em encontrar a solução, a oportunidade. A oportunidade apareceu ali disfarçada de um problema, né? Versículo 3. Por que isso aconteceu? Para que nele se manifestasse a glória de Deus. Oportunidades andam por aí disfarçadas de problema. Os discípulos enxergaram só um problema. Eu te convido a você olhar todo o problema com a ótica de uma oportunidade, com a perspectiva de uma oportunidade. Você vai fazer a partir de hoje o seguinte, você coloca num papel, ou coloca num celular, coloca num computador, assim, enfim, um ponto de anotação para você. Coloca o problema que você está vivendo e começa a se perguntar qual a oportunidade que está surgindo através desse problema. E você vai ver como muitas portas vão se abrir na sua vida. Sabe por quê? Você agora mudou o foco. E quando você muda o foco, como nós já falamos até no revolucionário anterior aqui, né? Aquilo que você foca cresce dentro de você. Então a sua busca, né? Lembra que a gente começou brincando aqui, falando de pessoas problemáticas? Você não pode ser mais um problemático, você tem que ser um solucionático, né? Brincadeiras à parte, buscar a solução da coisa. E aqui eu quero fechar com você o seguinte, olha só. Gente, apontar o problema é muito fácil. Apontar o problema, qualquer um pode apontar. Mas se colocar como uma solução, é o que vai te fazer ser diferenciado na vida. Tá? Isso aqui é dica para tudo. Teu local de trabalho, academia quando eu falo muitas vezes, é universidade, realmente acadêmico. Universidade, estudos, família, relacionamentos interpessoais gerais, igreja, rua, tudo. Isso aqui vai te colocar na frente de 80% da população mundial. Apontar problemas é muito fácil. Se colocar como solução é o que te leva a ser diferenciado. Então Jesus não só dá uma explicação teológica, né? nem ele, nem seus pais, isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Mas Jesus agora vem e se apresenta como solução. Ele vai até aquele cego e ele cospe na terra, ele faz um lodo, coloca nos olhos do cego. Jesus dá início ali a um processo de cura. Jesus pega uma especulação, quem pecou, ele ou seus pais, e transforma em ação. Ao invés de você perder tempo procurando culpados, investe tua energia em resolver problemas e você vai ver que resolver esses problemas é exatamente a tradução de aproveitar oportunidades.
Gente, quem ganha dinheiro hoje? E sempre, né? Você quer ver, eu quero ganhar dinheiro na vida. Quero crescer financeiramente, quero criar um negócio, quero revolucionar a vida profissional. Gente, as empresas que ganham dinheiro, elas estão constantemente resolvendo problemas das pessoas, né? Por que a gente está aqui agora, nessa transmissão? Por que a gente escolhe essa plataforma aqui, o YouTube, para transmitir? Porque o YouTube é a maior plataforma de transmissão online do mundo, né? Então, nós queremos nos comunicar com a nossa audiência e a melhor plataforma, a plataforma que resolve o meu problema, é essa plataforma. Por conta de tais por conta de tais recursos, por conta de tal alcance, por conta de tal estabilidade. Então, ela resolve o meu problema, entende? Então, solucionadores de problemas sempre são requisitados e sempre são recompensados. Vou até preparar um revocional sobre isso, pode inclusive me cobrar depois, porque eu quero falar sobre como a própria vida trata de recompensar os solucionadores de problemas. Então Jesus não só dá uma respostinha bonita, né? Não é só um discurso bonito, mas Jesus se levanta e se apresenta como uma solução. Ele vê o cego, ele explica teologicamente para os discípulos o porquê aquele cara é cego e ele vai até o cego. Ele vai ao encontro daquele problema que aquele cego passava, a deficiência física dele, e ele dá início ao processo de cura daquele cego. Agora é interessante que Jesus poderia, gente, vou perguntar para você que está aqui no chat se você concorda comigo. Você concorda comigo que Jesus poderia apenas dar uma palavra e falar assim, seja curado, e o cego seria curado na hora? Você concorda comigo? Coloca no chat se você concorda comigo. Jesus poderia curar aquele cego apenas falando, seja curado, enxergue agora. Tem curas na Bíblia que Jesus realiza, que ele realiza à distância, né? A quilômetros de distância. Ele dá uma ordem no mundo espiritual. E a pessoa à distância é curada. Olha que sensacional isso aqui, né? Então, assim, por que Jesus não chega e fala assim, seja curado, fique curado? Jesus cospe no chão, faz um lodo e coloca o lodo no olho do cara. Bom, os discípulos, os teólogos, eles vão dizer que são discípulos de Jesus também, né? Os teólogos, eles vão dizer que aquele cego não era aquele tipo de cego que tem os olhos, mas não enxerga. Os teólogos, eles vão dizer que aquele cego, o cego, ele literalmente não tinha o olho dentro desse local aqui. Tinha um buraco vazio nesse lugar. Sabe onde você está vendo meu olho aqui agora? Né? Eu posso ter esse olho aqui, tanto que eu uso óculos aqui, ó. Eu tenho minha visão. É uma luta, né, gente? Se tirar o óculos aqui, eu não enxergo nada. Mas os teólogos diziam que havia um buraco aqui. O cara não enxergava. É porque ele não tinha o órgão olho, né, dentro dele. Então eu penso que Jesus, ele faz algo aqui que Deus fez no Gênesis. Ele vai lá, pega do pó da terra e forma uma parte do corpo do cara. Gente, isso é sensacional. Mas perceba que o cara não fica curado na hora. Jesus fala assim, agora vai lá e se lava no tanque de Siloé, no tanque do enviado. Sabe por quê? O cego, ele só fica curado quando ele mergulha no tanque de Siloé? Porque, gente, nós só vamos ficar curados quando nós mergulharmos nas águas daquele que foi enviado, nas águas de Jesus. Nós precisamos mergulhar nas águas de Jesus. E tem um motivo muito específico que eu quero que você agarre essa verdade com toda a força aqui, ó. Perceba que, por exemplo, o cego Bartimeu, em uma outra passagem da Bíblia, Jesus cura o cego Bartimeu. Perceba que Bartimeu, ele joga a capa fora, né? Isso é até um dos conceitos que a gente aprofunda aqui no Renovamente. Ele vai até Jesus gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que mostra que Bartimeu já havia escutado testemunhos de Jesus. E ele cria em Jesus. Essa expressão, Jesus, filho de Davi, é uma expressão messiânica. Ele está reconhecendo Jesus como filho de Deus. Agora, esse cego aqui, a Bíblia não relata um pré-conhecimento dele da parte do Senhor, um pré-conhecimento dele do que Jesus estava fazendo. Então, quando Jesus... Gente, imagina, você é cego, você não está vendo nada, aí chega alguém que supõe, né, que diz para você, eu vou te curar. Esse alguém cospe no chão, pega a lama do chão do cuspe, coloca no seu olho e diz, olha, se você for se lavar
naquele tanque você vai ficar curado. Pera aí, meu camarada. Pera aí. Se você é o bam mesmo, me cura aqui agora. Né? Sabe por que Jesus fez isso? O que Jesus queria gerar nesse cego era a fé que ele não tinha. Porque a diferença entre ele achar que alguém estava fazendo uma pegadinha com ele, o que ele realmente poderia ser curado, era a fé de sair do lugar onde ele estava, ir até o tanque e se lavar. Então, muitas vezes, você fala assim, Tiago, por que Deus não resolve meu problema assim de imediato? Deus sabe que eu estou sofrendo, Deus tem poder para resolver. Por que Deus não resolve assim de imediato? Porque muitas vezes é a jornada entre Deus colocar o lodo no seu olho e você ir até o tanque de Siloé, que vai gerar fé no seu coração, que vai manifestar fé no seu coração. Deus deu ali uma oportunidade daquele cego gerar fé. E ele só foi se lavar porque ele teve fé que se lavando ele seria curado. E quando ele mergulha nas águas daquele que foi enviado, ele recebe a cura. Gente, que palavra sensacional. Eu sou apaixonado por João capítulo 9, versículos 1 a 8. Na verdade tem a sequência do capítulo, a sequência da história aqui. Mas eu fico feliz em dividir esses conceitos para você. Oportunidades costumam andar por aí disfarçadas de problema. Por que não enxergamos a oportunidade? Porque muitas vezes estamos cegos, estamos viciados em procurar culpados. E eu te convido a, ao invés de ficar procurando culpados, busque a solução. E mais, se apresente como solução, porque apontar problemas todo mundo aponta, mas Deus quer te fazer solução. Deus quer te fazer a resposta da oração que você tanto faz. Né? Quem sabe você ora, Deus traz justiça no mundo, traz igualdade no mundo. Quem sabe Deus quer te fazer a resposta dessa oração. Inclusive os moravianos, né? Um grupo que marcou determinada época com o avivamento moraviano, eles falavam, né? Você nunca pode orar por algo que você não está disposto a ser a resposta. Meu Deus, que coisa forte, né? Uma frase muito forte, que daria outra coisa aqui, gente, mas eu quero encerrar aqui para a gente começar forte o dia. Sei que muita gente tem que trabalhar, tem que sair de casa, tem que fazer os afazeres até em casa mesmo, home office, entre outras coisas. Então eu quero agradecer a sua presença aqui. Nós vamos orar agora para fecharmos aqui com chave de ouro essa transmissão, mas eu quero te convidar a algumas coisas. Primeiro, like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem para o nosso clube de membros, cujo link está aqui na descrição, e vai lá para o nosso Instagram novo, @renovamente.oficial, para ter acesso a todo tipo de conteúdo com qualidade que nós vamos expor por lá e também ficar por dentro. Cada informativo, cada live, tudo vai ser anunciado por lá. Você foi abençoado por essa palavra? Deixa um comentário ao final desse vídeo, isso faz total diferença, um feedback. O que você achou, o que você quer testemunhar, o que você quer acrescentar, isso faz diferença para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Então, terminando esse vídeo, deixa um comentário. Olha, gente, gratidão a todo mundo que está aqui, ficar comentando aqui o vídeo todo aqui no chat. Isso é uma bênção muito preciosa, é uma alegria para nós caminharmos juntos. Vamos orar? Senhor Deus, somos gratos a Ti pelo Seu rico amor, pela Sua rica misericórdia. Pai, eu te peço, nos ensina a nós enxergarmos as oportunidades que estão disfarçadas de problema. Senhor, nos livra, Pai, de nós gastarmos a nossa vida apenas numa busca incessante por culpados. Ó Deus, nos leva, Pai, a sermos pessoas que se apresentam como solução dos dilemas da vida. Nos leva, Pai, sim, a sermos resposta de oração para outras pessoas. Ó Senhor Deus, nos conduz conforme Tua poderosa mão, nós te pedimos. Eu te peço, Pai, uma semana abençoada para cada irmão e irmã que está aqui conosco, assistindo nesse momento, que irá assistir depois com o vídeo gravado no canal. Eu oro para que essa palavra possa fazer profunda diferença na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém
Gente, bom demais ter você aqui. Beijo grande, uma ótima semana. Shalom no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.